Olá, eu me chamo Maiara. Meu grupo é composto por Luziane, Amelônia, Gildenice e Catiane. Nós vamos falar um pouquinho para vocês a respeito da cardiopatia valvular. Eu vou começar falando dos aspectos gerais. As cardiopatias valvulares, ou simplesmente valvopatias, são condições de apresentação clínica bastante variável. Muitos pacientes encontram-se assintomáticos por décadas, enquanto outros exibem sintomas ruminantes de insuficiência cardíaca, justificando até intervenções cirúrgicas de emergência. Na doença, pelo menos uma das 4 válvulas cardíacas que mantém o fluxo normal de sangue na direção adequada através do coração não funciona corretamente. As doenças valvulares cardíacas mais comuns com necessidade de cirurgia são a doença da válvula aórtica e a doença da válvula mitral. A doença da válvula tricúspide é menos frequente e quase sempre está associada à doença da válvula mitral. A doença da válvula pulmonar raramente necessita de intervenção cirúrgica, exceto em doenças cardíacas congênitas em pacientes pediátricos. Isso pode afetar a saúde do indivíduo e impedi-lo de praticar suas atividades favoritas, pois o mesmo sentirá falta de ar ou fraqueza. Espero que tenham gostado. As minhas colegas agora vão dar continuidade com o restante dos tópicos para vocês, tá bom? Obrigada. Olá, meu nome é Luziane. Vou falar sobre a epidemiologia da cardiopatia vascular. A análise da frequência e da prevalência de cardiopatia congênita é um centro de atendimento terciário para crianças cardiopatas. A avaliação epidemiológica do primeiro atendimento de 4.538 crianças em um hospital infantil de janeiro de 95 a dezembro de 97. Todas os pacientes com cardiopatia congênita tiveram o diagnóstico confirmado, pelo menos pelo ecocardiograma. A frequência e a prevalência das anomalias foram computadas segundo a classificação de análise sequencial. Foram comprovadas a idade, o peso e o sexo entre os grupos normal e cardiopata congênita por distribuição por faixa etária. Do total avaliado, foram considerados com cardiopatia congênita 2017, 44%, crianças com cardiopatia adquirida 201, 4,4%, com arritmia 52, 1,2% e normais 2.268, 50%. A cardiopatia congênita predominou nas faixas etárias de lactantes e neonato, correspondendo a 71,5% dos casos. O peso e a idade foram significativamente menores nas crianças com cardiopatia congênita. A comunicação interventricular foi a mais frequente entre a anomalia assinática e a tetralogia de Flatt. Crianças com cardiopatia congênita são encaminhadas principalmente no período neonatal e lactante. As anomalias congênitas do coração e dos grandes vasos são as mais frequentes entre a malformação congênita grave e apresentam alta mortalidade no primeiro ano de vida. Vários estudos realizados em populações específicas têm mostrado uma incidência entre 2 a 10 por mil nascidos vivos. No Paraná, baseando-se em um estudo recente na cidade de Londrina, estima-se uma incidência de 4 por mil nascidos vivos. Este trabalho foi elaborado para conhecer a frequência e a prevalência de anomalias. Meu nome é Maria Catiane. Vou falar um pouco sobre os fatores de risco que acometem a cardiopatia valvular. O coração tem 4 válvulas que abrem e fecham para permitir o fluxo de sangue no órgão. Uma variedade de fatores podem danificar essas válvulas, causando esta doença. Existem os fatores de risco controláveis e os não controláveis.
idade avançada e problemas de cardiopatia congênita presente desde o nascimento são fatores que fogem do controle. Fatores controláveis incluem faringite estreptócica não tratadas, que podem provocar febre reumática. Todo tratamento cardíaco envolve riscos. Toda vez que falamos do risco de um tratamento, nós temos que comparar com o risco da doença e, consequentemente, com o risco da alternativa. E não seria diferente na cardiopatia valvular. A melhor prevenção é a qualidade de vida, alimentação saudável, praticar exercícios e ir regularmente. Olá, boa noite. Eu sou Judenice e hoje eu irei falar um pouquinho sobre a patogenia e os aspectos fisiopatológicos da cardiomiopatia valvular. Entre as causas mais iatrogênicas estão as radioterapia, a farmacoterapia e a complicação decorrente do uso permanente de marca-passos cardíacos. A radiação, ela leva a uma formação de cicatriz e que é classificado dos folhetos valvares decorridos de vários anos da irradiação. Geralmente, ela segue um padrão típico, afetado de modo predominante a válvula aórtica e o folheto mitral anterior. O tratamento, na grande maioria das vezes, ele é feito com agonista de serotonina, como a metilceugina. A doença amiloide, ela causa um espaçamento valvar, mas raramente produz uma estenose significativa. A síndrome Cassineide, mais frequente, ela envolve as válvulas do lado direito do coração e acarreta a estenose, ou incompetência nas válvulas tricúspides ou nas válvulas pulmonares. Os aspectos fisiopatológicos da cardiomiopatia valvular, um deles é a agressão mais frequente nos ventrículos, que faz com que ele aumente o volume e tendo uma dificuldade na função sistólica, o que acaba acarretando na diminuição do débito cardíaco e na fração de ejeção. Com esse aumento da pressão diastólica final, ele acaba ocasionando uma elevação na pressão atrial, que é responsável pelo sintoma congestivo. À esquerda, com a elevação da pressão venocapilar pulmonar, produzida pela congestão pulmonar, e à direita, com o aumento da pressão das cavas, ocasionando a congestão sistêmica. A insuficiência valvar atrioventricular, ela agrava a CMD, a mitral por desviar parte do sangue que deveria ser ejetado pelo ventrículo esquerdo, e agrava a congestão venocapilar pulmonar, aumentando o volume que retorna na próxima sístole para o ventrículo esquerdo, piorando a dilatação, enquanto a tricúspide ela intensifica. Vamos falar agora sobre o diagnóstico da doença valvular. O diagnóstico ele é feito pelo exame físico, que lá vamos detectar, pulso parvus e tardos, com baixa amplitude e escassão lenta, pressão arterial sistólica e a pressão de pulso podem estar bem reduzidas. O ictus corde propulsivos sustentando, o sopro mesassistólico crescendo e decrescendo mais adiável na borda external, direita, superior e com a radiação corótidas. Fenômeno de Gala-Vardin, componente de alta frequência, de sopro mais audiável e ápice. Deve ser diferenciado do sopro de insuficiência mitral, ausência de desdobramento fisiológico de B2, pois o componente A2 torna-se inaudível pela classificação e mobilidade da válvula. Pode haver também o desdobramento paroxidal de B2, que surge na disfunção do ventrículo esquerdo ou bloqueio do ramo esquerdo, presença de B4. Sugerindo a hipertrofia e a redução de complacência ventricular, ruído de ejeção aórtica em paciente jovem e com estenose aórtica congênita. Os exames complementares são o eletrocardiograma. Ele possibilita a constatação de hipertrofia no ventrículo esquerdo e, em 85% dos casos, outras alterações também são apontadas por um exame que são invasivos de onda T e da infradesnivelamento do ST e a sobrecarga do átrio esquerdo, fibrilação arterial e bloqueio atrioventriculares e intraventriculares.
O ecocardiograma também é escolhido para a realização de diagnóstico e para o acompanhamento de paciente com estenose aórtica. O cateterismo cardíaco pode ser realizado caso os exames são invasivos, seja inconclusivo, ou caso haja discrepância entre achados clínicos e ecocardiográficos. Tratamento da doença cardiovalvular. Bora lá. Para reparar ou substituir uma válvula cardíaca, o cirurgião cardíaco necessita, durante uma cirurgia, abrir o coração. Para isso, é necessário substituir o funcionamento do coração e dos pulmões durante a cirurgia por uma máquina de circulação extracorpórea. No fim da reparação ou a substituição da válvula, o coração é saturado e o seu normal funcionamento é retomado, sem a ajuda da máquina extracorpórea. Sempre que há mais uma válvula cardíaca com doença ou existe outro tipo de problema cardíaco associado com uma doença coronária, todas as patologias cardíacas são tratadas durante a mesma cirurgia cardíaca. Embora todas as cirurgias cardíacas envolvem algum risco, As complicações maiores são raras devido à evolução ecológica e ao aperfeiçoamento das técnicas cirúrgicas, é claro, A cirurgia cardíaca valvular restaura normal o funcionamento do fluxo cardíaco, com uma taxa reduzida de complicações. Além disso, o objetivo é prolongar a vida, melhorando muito a qualidade de vida com redução de sintomas.